qual é a variação de entalpia quando eu fervo 1 mol de água a 1 atmosfera? Né? Então, vou ferver, a reação pode ser H2O líquido virando H2O gás, tá certo? E a variação de entalpia envolvida, isso é o que eu leio na tabela, tá? Essa é a variação de entalpia por mol. Muito bem, esta informação eu posso usar para determinar qual é o calor latente de fusão da água. O calor latente de fusão da água é a quantidade de calor que eu preciso dar à água líquida a 100 graus para fazer ela virar água gasosa a 100 graus, não é isso? Ora, então, lembre que quando eu faço isso, água líquida, 1 mol de água líquida, qual é a massa de 1 mol de água líquida? 18 gramas. 1 mol, e 1 mol de água gasosa? A mesma coisa, né? A massa de 1 mol de água é a mesma coisa em qualquer estado. Muito bem. Então, 18 gramas de água líquida ocupa um volume ridículo. 1 mol de água gás ocupa 22,4 litros. Então, existe uma variação de volume, digamos, brutal associada a esse processo, ao processo de transformação de água de líquido para gás. Tá certo? Quando eu digo qual é a variação de entalpia nesse processo, isso aqui está incorporado, está tudo aqui dentro. Não só a mudança na energia interna do sistema, e outra vez aqui eu tenho parcelas não térmicas envolvidas, porque depende do grau de arrumação dessas moléculas, de como elas estão organizadas entre si, não é? Então eu vou ter que quebrar ligações que ocorrem entre as moléculas na fase líquida e que não vão acontecer na fase gasosa. Para quebrar essa ligação eu preciso gastar energia, mas além disso eu preciso gastar energia para empurrar a atmosfera para fora. Com isso eu posso determinar qual é a variação de entalpia por grama de água. É fácil. Variação de entalpia por grama é esse número dividido pela massa de 1 mol em gramas. Isso aqui dá e se eu exprimir isso aqui na unidade de caloria, quanto vai dar? 540 calorias por grama. É o calor latente de vaporização da água. De fato, é esse número que você obtém aqui. Nós poderíamos determinar qual é a parcela que está associada ao trabalho necessário para criar espaço para a água a vapor existir. Como é que a gente faria isso? E já estou criando aqui um procedimento que é mais ou menos o mesmo que eu já realizei antes. Eu usei a tabela para falar sobre a variação de entalpia e o significado dela no caso de 1 grama. Lembre que ΔH, se o único trabalho que está sendo feito é um trabalho de compressão, nós provamos isso na aula passada, que ΔH é igual a Q. E é por isso que entalpia é simbolizada pela letra H de heat em inglês. Não é? Muito bem, mas nessa variação de entalpia que está envolvida no processo de vaporização da água, uma parcela tem que ser usada para afastar o ambiente, para criar espaço para esse mol de água a vapor existir. Então vamos determinar quanto é essa parcela, qual é esse trabalho que eu tenho que fazer. Uma vez feito isso, a gente vai determinar facilmente qual é a variação de energia que está associada à passagem da água líquida para a água sólida, quebrando a ligação que existe entre as moléculas na água líquida. Como é que a gente faz então a conta para descobrir qual é o trabalho de compressão ou de expansão, nesse caso, necessário para criar espaço para a água gasosa? Processo a pressão constante. Como é que eu calculo isso então? P ΔV, a gente já fez isso agora há pouco. Mas esse ΔV aqui quanto vale? Esse ΔV vale o volume do gás, porque o volume do líquido é desprezível. Então, na verdade, eu vou dizer que esse P ΔV, que é o trabalho de expansão que foi necessário para criar espaço para o gás, é, nesse caso, igual a PV. E como é que a gente faz essa conta? Outra vez, a água, gás, né, nessas condições aqui, eu vou modelar por um gás ideal. Num gás ideal, PV é igual a quanto?
isso é Nzinho RT, Nzinho é 1, portanto isso aqui é RT. 3.100 joules. Esse aqui, ou 3,1 quilojoules, né? Isso aqui é o trabalho de expansão que foi necessário para criar espaço para 1 mol de água. Isso aqui equivale a um pouco menos de 10% do total, né? Então, se eu dividir isso aqui pela quantidade de moléculas num mol, eu vou ter a variação, o trabalho de expansão necessário por molécula. E aí eu poderia combinar com este, melhor, se eu dividir isso aqui pelo mol, eu teria o valor da energia necessária por grama. E aí eu poderia combinar isso com este valor aqui para obter a energia por grama necessário para separar as moléculas de água na fase líquida para virar um gás. Tá? Veja que essas contas aqui nos dão um conjunto de informações sobre o mundo microscópico a partir de medidas puramente macroscópicas. Tá certo? As medidas de entalpia são feitas macroscopicamente. E com isso, mais o conhecimento do número de Avogadro, que é importante nessa brincadeira, mais a concepção microscópica que nós obtivemos aqui a partir do modelo de gás ideal, nos permite obter informações importantes sobre o mundo microscópico. A título de exemplo, eu queria também abordar um problema que foi levantado por um de vocês na aula passada, que tem a ver com essa questão das derivações parciais, dessas funções que aparecem aqui como funções de diferentes variáveis, né? E esse exemplo é assim, ó, imagine que eu tenho uma função w de x e y que seja o produto de x por y, e que x, por sua vez, seja uma função de y e z, que é y vezes z. Isso é puramente matemático, mas a gente vai ver isso acontecer no decorrer do nosso estudo de termodinâmica. Portanto, esse parênteses matemático aqui é para tornar você alerta para coisas que parecem esquisitas, mas que têm a ver com o fato de que os físicos têm mania de representar uma função pela letra que designa a quantidade que ela calcula. Portanto, você vai ter a mesma letra, por exemplo, U, que representa a energia interna, representada por duas funções completamente diferentes, porque as suas variáveis independentes são outras. Tá? Então, quando eu digo assim, eu quero calcular derivada parcial de W com relação a x, quando y for constante. Aqui eu tenho uma maneira de exprimir W como função exclusivamente dessas duas variáveis, x e y. Então, torna-se fácil interpretar o que eu estou querendo dizer com esse símbolo. Por outro lado, eu também posso exprimir essa função w como uma função não de x e y, mas de y e z. Porque como x é o produto de y por z, se eu substituir x por esse produto, eu vou ter a função y2z. E agora eu estou agindo como físico, representando duas funções distintas pela mesma letra. Porque elas vão calcular grandezas, quantidades que para o físico são a mesma. Tá? Então, se eu calculo isto aqui, ou se eu calculo, eu vou obter resultados distintos, simplesmente porque são duas funções distintas. Esta primeira, por exemplo, dw dx quando y é constante, está fazendo referência a esta forma de w. E aí, essa derivada é trivial, porque se y é constante, eu estou derivando isso com relação a x, o resultado é y. Essa daqui também é simples, porque agora, como eu estou derivando com relação a x, mas mantendo z constante, a única forma que eu tenho de manter z constante é usar essa expressão e não aquela. Nessa expressão, manter z constante, derivar com relação a y, me dá como resultado. E observe que os resultados são diferentes. Claro, eu não posso, isso aqui está errado. Claro. Eu tenho que exprimir w como função de x e z. Vamos ver, como é que fica w em função de x e z? Então isso aqui não tem graça. O que eu quero é w como função de x e z. Para obter w como função de x e z, eu tenho que usar essa expressão aqui para eliminar o y. Y é x sobre z. Então fica
x² sobre z. E agora, quando eu tomo essa derivada, isso aqui dá 2 vezes x sobre z. Mas x sobre z é y. Então, isso aqui dá 2y. Então, é importante você perceber que essas duas derivadas aqui, elas representam coisas distintas. Tá certo? E não é à toa que seus resultados estão também distintos.